Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, que é a sutil arte de dizer não. Quem nunca teve dificuldades em dizer não em alguma situação em que se viu um pouco desagradável, um pouco desconfortável e sabia que aquele não era o melhor momento, aquele não era o melhor motivo, mas que não podia absorver aquela atividade e acabou dizendo sim? Pois é, não é de hoje que a nossa sociedade nos pede que sempre tenhamos educação, elegância e que possamos sempre cumprir as expectativas dos outros. Só que isso, na realidade, é um mito, porque a gente não consegue cumprir as expectativas das pessoas, a gente não consegue estar agradando todo mundo e conseguindo ao mesmo tempo cumprir todas as nossas obrigações e ao mesmo tempo cumprir as obrigações dos outros. E nesse sentido que eu venho trazer essa reflexão para você. O quanto você tem dificuldade efetivamente em dizer não. O quanto dizer não significa algo ruim para você. Não é de hoje que na nossa sociedade as pessoas que diziam não, as pessoas que se posicionavam, que iam lá e argumentavam, eram vistas como más, como pessoas egoístas, como pessoas sem coração. E esse significado passou vindo muito de geração em geração, dizendo que dizer não era algo ruim. Mas para pensar, toda vez que você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para outra coisa. Você já conseguiu refletir sobre isso? Quando você, por exemplo, diz sim para o seu chefe, que vai fazer um trabalho até mais tarde, você está dizendo não para você ficar com a sua família, ou um jantar com seus amigos, ou até para o seu descanso. Não temos outra alternativa. Quando dizemos sim, dizemos não para outra coisa. Quando dizemos não, dizemos sim para outra coisa. É algo que a gente precisa começar a conviver no nosso dia a dia. Então, por mais que você não diga a palavra não, você está assim se posicionando, você está assim escolhendo. E nesse sentido que eu quero refletir com você. Por que será que temos tanta dificuldade em dizer não? Por que será que é tão difícil a gente conseguir se posicionar num jeito que a gente consiga efetivamente colocar todo o propósito da nossa vida, das nossas funções e não se sentir pressionado pelo sistema, pelas pessoas, pelos amigos? O que será que está por detrás em dizer não? E nesse sentido que a gente precisa olhar, porque nós mulheres colocamos ainda mais pressão nessa situação, colocamos ainda mais dificuldades em dizer não. E nesse sentido que eu venho trazer a reflexão com você. Existem muitas formas da gente conseguir dizer não de maneira agradável, da gente conseguir dizer não de maneira consciente, mas esse dizer não, ele precisa partir principalmente de você, de uma maneira genuína, de uma maneira em que você está de acordo com seus valores, de acordo com aquilo que você se propõe. Pensa só, toda vez que alguém vem te solicitar alguma coisa, o que essa solicitação tem por detrás? Às vezes, a gente age de maneira tão automática e vai respondendo de maneira tão precisa e tão rápida que a gente não percebe o que está por detrás daquele pedido. E às vezes, o que está de trás daquele pedido é uma preguiça que a pessoa tem de fazer, uma comodidade ou uma presunção de que você sempre diz sim, então por que você vai dizer não dessa vez? E nesse sentido que eu venho a questionar, será que quando você diz sim, você está tendo mais valor? Será que quando você diz sim a todo mundo, a toda hora, as pessoas te enxergam efetivamente como uma pessoa que está conseguindo se posicionar na sua vida, uma pessoa que está conseguindo ter a chance de delimitar o seu espaço, de delimitar aquilo que gostaria na sua vida? Então, eu acredito que não. Eu acredito que toda vez que a gente diz sim demais, quer dizer que a gente está se olhando de menos. Quer dizer que a gente está tão cego nas nossas prioridades, no nosso jeito, na nossa vida, que a gente não consegue dizer sim pra gente. Então é mais fácil a gente se acumular de pedidos do mundo, se enganar e se distrair com os sims que a gente dá para as outras pessoas para evitar olhar as nossas necessidades. E nesse sentido que a gente acaba colocando o outro em primeiro lugar e você mesmo em segundo lugar. Então, olha que injusto. Você se coloca em segundo lugar e o outro se coloca em primeiro lugar duas vezes, na sua lista, onde você aceitou dizer sim, e na lista dele, onde ele disse sim para as prioridades dele. Nesse sentido que eu quero que você comece a observar o mundo da sua volta de forma mais diferente. Por que de fato você não consegue dizer não? Você tem que começar a questionar o que te incomoda, porque às vezes a gente está trocando 5 segundos de ansiedade, onde a gente sente aquele desconforto, porque é óbvio, todo mundo quer ser super agradável, todo mundo quer poder ajudar as pessoas da melhor maneira possível,
Mas nem sempre isso é realidade, nem sempre isso é factível. E até quando você vai ficar se enganando? Você vai colocando as prioridades dos outros, enganando que você está dando conta desse processo. Você vai entrando no ciclo insano do sim e não consegue dizer não e dizer sim a você mesma. Então pense, toda vez que alguém vem te dá aqueles 5 segundos de angústia, porque a pessoa te fez um pedido e você está cheio de coisa para fazer, e você não consegue lidar com aqueles 5 segundos de angústia, quanto tempo você fica angustiada depois que você diz sim? Não são horas? Você fica horas angustiado com uma atividade que você não deveria ter feito. Horas de indignado com você mesmo, por que você não se posicionou e não disse a verdade? E nesse sentido é que eu venho trazer para você. Todo não esconde um medo, esconde uma fragilidade, esconde um processo em que você não está conseguindo se posicionar. Então pense, será que você não quer agradar os outros? Será que você não acha que você tem mais valor para as pessoas quando você diz sim? Será que você acha que se você não disser não, você não vai ter essa questão da execução, que você vai se sentir pleno e vai se sentir executando com empoderamento de que, olha, como as pessoas me disseram para eu fazer essa atividade, só eu posso executar essa atividade? Será que você não está se enganando, achando que você tem mais valor porque as pessoas estão solicitando para você? Então, isso que eu quero te questionar. Às vezes, o não esconde uma vaidade. Às vezes, o não esconde uma fragilidade. Às vezes, o não esconde apenas uma forma de você se distrair das suas necessidades. E nesse sentido que a gente tem que começar a olhar para o não como um vilão, porque o não e o sim são palavras. Você concorda comigo? Ninguém disse no dicionário que o não tem uma energia negativa e que dizer não é pior do que dizer sim. Quem interpreta e julga esse processo é você mesmo. Quem diz que dizer não é algo negativo, é algo que você está sendo uma pessoa má, é você mesmo. Então para pensar. Todas as vezes que você disse não na sua vida, realmente você disse não porque era preciso? Então, por que o não vai ser algo injusto? Por que o não vai ser algo ruim, algo feio? E eu acho que a gente precisa começar a olhar para a gente mesmo nesse sentido de entender: será que quando eu estou dizendo sim para alguém, será que eu quero agradar essa pessoa? Será que eu quero torná-la dependente de mim? Será que eu quero continuar com esse estigma de que, eu sou super confiável? Será que dizendo não eu passo a não ser uma pessoa confiável? Se você observar as lideranças que estão à volta de você, eles dizem mais sim ou mais não? Pois é, as lideranças dizem mais não. E você nunca se perguntou sobre isso? Por que será que as pessoas que são líderes conseguem dizer mais não e você não consegue dizer não? O que será que elas enxergam que você não enxerga? Porque na realidade eles não são pessoas más. Eles têm noção das suas prioridades, noção do que é o seu caminho, o seu norte. E nesse sentido que eu quero provocar para você. Quando você sabe aquilo que você tem que entregar, quando você dimensiona o tempo que você vai precisar gastando com uma determinada atividade, toda vez que alguém vem te solicitar alguma coisa que te tira fora dessa rota, você tem a oportunidade de dizer não. Mas não de dizer um não de que você não vai apoiar, mas talvez um não de que você vai negociar e propor uma nova data. Talvez um não no sentido de entender melhor o processo. Eu vejo muitas pessoas no mundo corporativo dizendo sim e elas nem entendem direito para que elas estão dizendo sim. Às vezes fazer 2 ou 3 perguntas, entendendo melhor o motivo, entendendo melhor a razão, você até consegue direcionar essa pessoa para uma pessoa melhor para fazer aquela atividade. Porque o objetivo fim, quando a gente está dizendo sim para alguém, é quando a gente se compromete com aquele objetivo. É quando a gente diz para essa pessoa: olha, eu estou aqui, você pode contar com essa atividade e eu vou me responsabilizar lá do início ao fim. Não adianta nada você dizer sim para a pessoa e não conseguir concluir depois. E depois essa pessoa ficar te cobrando, achando que você iria resolver para ela e você não conseguiu resolver. Então não se engane. O processo de dizer sim é um processo de comprometimento, um processo de compromisso. E a sua imagem como profissional é colocada em jogo. Então, toda vez que você consegue dizer não, porque você tem consciência das suas atividades, consciência da sua agenda, você está efetivamente colocando isso em jogo, colocando isso no lugar onde deveria. Olha a sua agenda da semana. Será que você tem espaço para absorver uma outra atividade? Será que uma semana extremamente de atividades críticas que você tem que entregar? Caberia um não para alguém que fosse te solicitar? E será que não valeria a pena você efetivamente mostrar o seu cenário?
Então, muitas vezes quando as pessoas vêm pedir as coisas pra gente, elas não necessariamente querem que a gente faça naquela hora, naquela prioridade. Elas só querem um retorno, um pedido de ajuda. E às vezes a gente fica com vergonha de indicar uma pessoa diferente que pode apoiar, indicar um dia diferente que a gente possa entregar, ou até mesmo de dizer, olha, a minha agenda está muito cheia, eu não consigo absorver essa atividade se isso é necessário para você agora, mas eu queria muito poder te ajudar. E isso vem muito ao encontro de conseguir ser genuína. O quanto a gente tem dificuldade de ser genuína. O quanto a gente tem dificuldade de ser transparente, de dizer somos seres humanos, temos limites. E o quanto às vezes você diz sim, prejudicando toda a sua cadeia particular da sua família, dos seus processos, das pessoas que estão à sua volta, se atrasando para compromissos pessoais. E olha, você lá atrás deve ter olhado e deve ter pensado: ah, eu tenho a minha família como primeiro lugar. Eu tenho os meus amigos como algo mais importante na minha vida. Meu trabalho é só meu trabalho. Mas as suas ações refletem isso? Você reflete no dia a dia em ações que você está dando importância para sua família, que você está dando importância para os seus amigos, que você está dando importância para você mesma? Eu não sei, mas as ações elas dizem muito mais da gente do que as palavras. Então, olha a sua agenda. Quantas vezes você priorizou a sua família essa semana? Será que você efetivamente está conseguindo ter essa clareza de que você está priorizando mais seu trabalho do que a sua família? E será que é o seu trabalho o grande vilão desse processo? Isso é algo fundamental. É você que decide dizer sim. E você pode até pensar, não, mas como eu iria dizer não para o meu chefe? O que, que ele iria pensar? Eu posso sofrer uma consequência. Será? Será que isso não está tudo dentro da sua cabeça? Será que se você fosse mais honesta e dissesse, chefe, eu tô preocupada porque você está me pedindo uma questão e eu tenho aquela e aquela e aquela outra para resolver e não vai dar tempo. Então eu queria a tua ajuda. Eu disse sim, mas na verdade eu acho que eu não vou conseguir cumprir todas elas. E colocar na mesa, compartilhar o risco. Às vezes as pessoas ficam muito frustradas com a gente quando a gente não cumpre uma atividade. E elas estão certas, porque toda vez que você se comprometeu com uma atividade, era porque você poderia fazer, era porque você estava pronto e poderia desempenhar o seu melhor. Agora, se você não podia desempenhar e você não estava pronto, você não conseguiu dizer não, você está prejudicando as pessoas. Você está, de certa maneira, dizendo para elas: olha, eu fiquei tão receoso em te dizer não que eu vou fingir que você me deu aquela demanda e vou esperar você me cobrar. E o quanto isso impacta mais na sua imagem do que efetivamente ter dito não. Se você dissesse não para essa pessoa, olha, eu não consigo fazer isso hoje, mas eu quero te ajudar. Tem alguma outra opção de data? Tem alguma outra opção de processo? E você conseguisse abrir para essa pessoa toda a sua jornada, o seu processo, as suas prioridades, essa pessoa com certeza iria entender. E às vezes ela até iria falar, não, você está com essa prioridade, isso é muito mais importante que o meu projeto. E ela vai achar outra pessoa para resolver a vida dela. E essa questão é, será que as pessoas te pedem coisas por comodidade ou são coisas relacionadas à sua função? Será que as pessoas pedem coisas porque você nunca diz não e você está sempre aberta e você acaba resolvendo o problema dos outros como se fossem seus? Ou será que você efetivamente está sendo solicitada aquilo que vai fazer você crescer, você desenvolver? Será que você dizendo sim para todo mundo não está tornando as pessoas dependentes de você e não ensinando elas a resolver aquele problema? Isso é uma das coisas muito importantes para a gente analisar. Quando a gente está numa cadeira, numa posição, a gente precisa entender o que a minha posição requer de mim. O que eu preciso entregar, que é importante para o negócio, que é importante para o meu trabalho, que é algo efetivamente sobre o que eu vou ser avaliado. Será que por eu ter ajudado Beltrano, Fulano, Ciclano, as pessoas vão me olhar com mais valor? Será que essas atividades que eu ajudei, seja no Excel, seja mandando um e-mail, seja reservando uma sala, seja fazendo uma ligação para alguém, será que isso tem valor hoje na minha função e nos meus processos? E será que a falta de eu conseguir dizer isso para as pessoas não faz com que as pessoas abusem de mim? Que as pessoas vão lá e me solicitem algo a mais do que eu preciso, algo a mais do que eu posso? E nesse sentido que eu quero falar com vocês, porque eu no passado, eu achava que se eu dissesse não para as pessoas, eu estaria sendo má.
Eu estaria sendo aquela pessoa que eu não gostaria de ouvir, porque ninguém gosta de fato de ouvir um não. Mas a questão é, quando a gente entende pelo motivo pelo qual as pessoas não conseguem absorver as atividades, a gente está conseguindo se conscientizar. E eu muitas vezes pedi uma atividade para o meu time e meu time disse: Olha, cá, essa semana tá meio complicado, será que dá para ser semana que vem? E eu não estava enxergando a quantidade de demandas que tinha naquela semana. Por quê? Porque o meu escopo, a minha função tem outras atividades. E será que isso não acontece com as outras pessoas que são nossos pares, as outras pessoas que são de outros departamentos? Muitas vezes elas não têm noção da fase do trabalho em que a gente está, noção, às vezes, dos problemas pessoais que a gente tem. E muitas vezes a gente está com a cabeça tão na nossa casa, tão em outros processos, que a gente não vai conseguir dar o melhor da gente. E quanto mais a gente diz sim, mais a gente se expõe. Então pense, por que você não consegue dizer não? Você é um agradador? Você é uma pessoa que tem um ego que não consegue dizer não, eu não vou fazer, deixe comigo porque você quer tornar alguém dependente de você? Por que você não diz não? Pense sobre isso. Você não diz não porque você pretende ter uma validação externa das pessoas? Você acha que você dizendo sim, essas pessoas vão te validar com mais valor? Ou você se sente pressionado e começa a alimentar na sua cabeça algumas ideias de que se você disser não, você vai ser desligado, você vai ter alguma consequência negativa de não pegar alguma posição, algum emprego. Será? Eu fico muito imaginando isso na gente. A gente age muito mais por aquilo que a gente imagina que vai acontecer do que efetivamente do que já aconteceu. Você já testou isso? Porque esse é o fato. Quanto mais medo a gente tem de dizer não, mais o não vai ficando grande, mais o não vai ficando difícil. E a gente não tem como começar a dizer não com coisas grandes, a gente precisa começar a dizer não com coisas fáceis. E o que eu observo muito é que as pessoas que têm dificuldade em dizer não, elas têm dificuldade para coisas bem pequenininhas também. Por exemplo, alguém te solicitou: Ah, posso falar com você na hora do seu almoço? E você diz: Claro, não tem problema. E a realidade é: tem problema. Por que você não consegue dizer: Ah, posso terminar meu almoço, eu já te ligo? Totalmente compreensível. E será que a gente não consegue fazer essas coisas pequenas no nosso dia a dia? Será que quando alguém tá lá na mercearia que você tá comprando leite, pão, essa pessoa diz para você: Olha, eu não tenho troco, te importa de eu te devolver menos 10 centavos? E você diz: Não, não tem problema, pode ficar assim? Ou será que você diz: Não, faz o seguinte, anota aí então os 10 centavos que você me deve, daí na próxima compra a gente abate. Olha a diferença de comportamento. A gente precisa analisar o quanto que a gente aceita do mundo as coisas, o quanto a gente é permissivo ao ponto de atacar a nós mesmos. A gente não percebe, mas toda vez que você diz sim para alguém e você diz não para você, você está se machucando. E isso pode não te incomodar em um mês, 2 meses, mas fazendo isso sempre, você começa a se sentir sem valor. Você começa a sentir que você não tem saída, porque você faz tantas vezes a vontade do outro, tantas vezes você está disponível para ajudar o outro, que é você que fica até mais tarde trabalhando, é você que usa o seu final de semana trabalhando. E será que isso é justo? Será que isso efetivamente vai te levar a algum lugar? Eu fico imaginando o quanto a gente às vezes perde a oportunidade de dizer não para ser fiel a gente mesmo. O quanto a gente perde a oportunidade de dizer não para ensinar a outra pessoa a que ela também possa saber fazer aquele processo. Muitas vezes na minha vida, quando eu estava numa fase em que eu dizia muito sim para todo mundo e chegou um momento em que eu não conseguia mais atuar, eu comecei a pensar que processos eu estava dizendo sim que agregavam valor e que processos que eu estava dizendo sim que não agregavam valor. E aos poucos eu fui começando a pensar: ah, eu vejo que aquela gestora que me pede sempre aquela informação, ela tem preguiça de fazer, não que ela não saiba fazer. Será que eu não posso começar a testar com ela? Será que eu não posso começar a dizer: olha, eu sei que eu sempre te ajudo nesse processo, acontece que as minhas demandas estão muito altas e assim, não é o correto fazer assim. Então eu queria ver, você sabe fazer o processo? Você quer que eu te ensine? Porque daí eu prefiro eu te ensinar e nos futuros você conseguir fazer sozinha, do que efetivamente você ficar me esperando fazer um processo e ter uma ajuda e eu não poder te ajudar. Eu fico preocupada. Então dizer não é se importar também. A gente acha que quem diz não não se importa e é mentira, quem diz não se importa. Porque quando você diz sim, você se compromete. Quando você diz sim, você está dizendo: olha, eu estou absorvendo essa responsabilidade para mim.
E será de fato que essa responsabilidade é sua? Será que essa não é responsabilidade do outro? E nesse sentido que a gente tem que começar a olhar com mais cuidado pra gente. Olhar com mais amor e entender que existem várias formas da gente poder dizer não. E as primeiras formas vêm das perguntas. Pois é, às vezes as pessoas vêm te solicitando: Ah, Karina, será que você pode me mandar aquele material? E você tá lá 5 minutos antes de começar uma reunião e você diz: Olha, eu até posso te mandar, mas eu não consigo agora. Você precisa para agora? E essa pessoa vai dizer: não, eu precisava para agora. Aí você fala: Olha, eu vou entrar numa reunião, não consigo fazer esse movimento para você. Mas assim, daqui a 1 hora eu consigo te enviar. Te serve mesmo assim? E a pessoa fala: Não, não. Então eu vou pedir para fulana porque é urgente para mim. Ok. E daí você já ficou sem essa atividade. Agora imagine, se você está 5 minutos de entrar numa reunião, essa pessoa te pede um favor e você, não, não, deixa eu enviar. E você começa de forma atrapalhada a achar o documento e não consegue enviar e começa a atrapalhar os minutos da sua reunião. Você chega na reunião em que você coordena super agitada, super descompassada. Por quê? Porque você estava se preocupando com outra questão. A questão é, o que é prioridade naquele momento? E você precisa setar isso com as pessoas. Se for realmente urgente, essa pessoa vai dar um jeito de ser diferente. Se não for urgente, ela vai conseguir negociar com você. Vai dizer, não, não tem problema, me envia no final do dia. Não, não tem problema, vejo com fulana. E até você pode dizer, olha, esse arquivo fica naquele caminho tal e tal e tal, eu não consigo te enviar. Tenta procurar. Se você não achar, me avisa que depois eu te ajudo. Então será que você dá caminhos para as pessoas ou você já dá a solução direta? Né? E aquela antiga parábola, né, de ensinar a pescar e de dar o peixe pronto, é exatamente isso que acontece. Todos nós queremos tudo pronto na nossa mão, na nossa hora, quando a gente tem um problema. Mas a questão é, quando você realmente precisa, se você não sabe fazer, você não fica ansioso? Porque está dependendo do outro? Então, acho que essa dependência é o que a gente tem que pensar. Será que ela está sendo positiva ou negativa na minha carreira? Será que as pessoas estão me olhando bem ou me olhando mal? Será que eu dizer não é efetivamente essa pressão mesmo que eu estou sentindo com relação à minha vida? Será que o meu emprego fica em risco? Porque assim, se seu emprego está em risco por você falar um não, é porque na realidade a sua imagem já não era boa. E na realidade, a construção do que você fez como profissional não estava numa base sólida. E nesse processo que a gente precisa começar a se observar. Quando a gente diz não, porque a gente sabe que aquele momento não é o propício, que aquela atividade não é uma atividade que a gente possa auxiliar com tanto carinho, que a gente sabe que a gente vai ter que fazer de forma diferente, a gente está dizendo não por um propósito. E isso vai afirmando dentro da gente que a gente está correto, que a gente está fazendo ações corretas, que a gente está fazendo uma forma justa. E é isso que eu quero que você perceba. O não, ele é uma justiça, ele é um escudo, né? Ele funciona como um protetor para você. E será que você está usando esse escudo de maneira correta? Ou será que você está dizendo efetivamente que não tem problema? Eu vejo muitas pessoas dizer, não, eu te ajudo. E elas ficam horas fazendo aquela atividade, aquilo dá um trabalho. E aí elas entregam aquela atividade e depois elas dizem, não, não foi nada. Sempre que precisar da minha ajuda, me acione. E você vê que foi super sofrido e a pessoa não consegue pelo menos dizer, olha, eu fiz atividade para você, mas não foi fácil. Da próxima vez, se conseguir me pedir com antecedência, eu consigo te auxiliar. Da próxima vez, eu acho que a gente precisa alinhar tal e tal processo. Quando a gente não dá visibilidade, as pessoas não têm noção do sofrimento que é para a gente fazer uma atividade para elas, ou da carga de energia e de tempo que a gente utilizou. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Todos nós temos as mesmas condições de fazer as coisas. Não é justo que a gente consiga sempre se colocar em segundo lugar e o outro se colocar em primeiro lugar. Não é justo que a gente não consiga organizar a nossa vida com as nossas prioridades e conseguir executar aquilo que a gente está se propondo. Se deixar atrapalhar, se deixar distrair pelas solicitações das outras pessoas porque a gente não quer desagradar, efetivamente a gente acaba desagradando nós mesmos, o sistema e a imagem que as pessoas têm da gente. Porque você acha efetivamente que quem diz sim para todo mundo é visto com tanto valor? Você acha? Eu percebo como não. Por quê? Porque essa pessoa não consegue discernir o que é importante. Essa pessoa não consegue ter atenção às suas necessidades. E isso faz com que o outro tenha menos atenção ainda a você. Isso é automático. A gente valoriza quem se valoriza. E será que você está se valorizando?
Será que você está conseguindo dizer, olha, essa atividade eu não consigo absorver, olha, eu gostaria de poder te ajudar, mas vai ser difícil? E assim, dizer do seu jeito. Às vezes a gente acha que dizer não tem que ser grosseiro, dizer não, não vou fazer, não. Mas não, na verdade dizer não é ser genuíno. Se você efetivamente gostaria muito de poder ajudar, diga isso, olha, eu queria muito poder te ajudar, eu sei que é muito complicado, mas eu não vou conseguir fazer, porque se eu fizer essa atividade, eu vou estar abdicando de outras coisas que são importantes que eu faça agora. Então pense comigo, será que você às vezes não diz sim por medo? Será que você acaba esquecendo de dizer não por causa de uma possível consequência que só existe na sua cabeça? Será que alguma vez ela já aconteceu? Então eu quero que você reflita, que você pense que a sutil arte de dizer não, na realidade começa em você dizendo sim para você mesmo, né? Começa você dizendo sim para as coisas que você quer na sua vida. Se naquela semana você tem essas prioridades para fazer, você tem essas prioridades para fazer. E às vezes, se você tem medo que alguém te solicite alguma coisa, porque aquela semana é uma semana crítica, então se planeje. Já fale, olha, gente, essa semana vai ser muito complicada para mim. Então, assim, evitem me pedir coisas fora da minha rota, que efetivamente eu acho que eu pouco vou conseguir auxiliar, porque eu tenho envolvido essa e essa e essa atividade de alta relevância. Então já se antecipe, não fique segurando com você se você tem medo. E eu acho assim que cada vez mais quando a gente tem convicção do que a gente vai fazer, convicção do nosso papel, convicção da realidade, a gente vai conseguindo enxergar os pedidos e solicitações de maneira diferente. A gente vai conseguindo enxergar que nem todo pedido ele é genuíno. Nem todo pedido ele tá para o nosso desenvolvimento, ou porque só a gente poderia fazer, que é algo super específico. Às vezes, os pedidos vêm muito mais por comodidade. E a questão é, dizer não é necessário, dizer, olha, eu sei que essa atividade não é uma atividade que você gostaria de fazer, mas eu não consigo te apoiar. E essa pessoa vai dar um jeito se isso é a prioridade dela. E você não vai ser com menos valor, pelo contrário, você vai ser visto com mais respeito, porque você consegue estar se posicionando, você consegue estar colocando a sua voz, e de novo, não precisa ser de forma desrespeitosa. Não precisa ser de uma forma em que você está sendo agressiva, em que você está sendo incisiva, em que as pessoas estão enxergando você como uma pessoa pouco flexível. Não precisa ser assim. Precisa somente ter claro que dizer não é se justificar, não é ficar pedindo desculpas, porque ninguém deve nenhuma desculpa a ninguém. Mas dizer claro as suas razões, os motivos que estão acontecendo e que você gostaria de apoiar, mas não pode nesse momento por essa razão. Mas não ficar se justificando, olha, desculpa, olha, foi mal, olha, esse processo é muito penoso, infelizmente. Então a gente tem que se cuidar com relação a isso também. Por quê? Porque a gente não deve, né, nenhuma razão, nenhuma atividade para as pessoas. Quando a gente ajuda alguém, a gente ajuda de bom grado. A gente ajuda porque a gente pode, a gente ajuda porque está dentro do nosso escopo de trabalho, a gente ajuda porque é o nosso chefe. Tem motivos pelos quais a gente está executando. E às vezes eu sei que é difícil quando o chefe pede alguma coisa pra gente e a gente não consegue, né? A gente às vezes não deixou para ele claro as atividades da semana. E assim, isso já aconteceu comigo, tanto do lado quando eu era colaboradora e o meu chefe vinha me solicitar algumas questões e eu olhava e dizia, cara, isso aqui não cabe na minha agenda. E daí eu voltava para ele, olha só, tem essa atividade, se eu ficar envolvida com todas essas atividades, eu não vou conseguir entregar com qualidade. E ele mesmo repriorizava comigo. Por quê? Porque ele analisava e via, olha, realmente tem muita coisa. Às vezes eu mesma, depois de um certo tempo, já fazia uma proposta. Olha, eu entendo que isso aqui é prioridade, eu posso fazer assim, isso aqui eu posso reagendar. Você tá de bem? Você não tá de bem? Então, a gente vai adquirindo maturidade, a gente vai fazendo essas análises do que é prioridade. Mas você sabe o que é prioridade? O que é realmente urgente, que se você fizer agora, ou a gente vai perder um prazo, ou a gente vai ter um impacto grande, ou aquilo vai ter uma consequência negativa para o negócio ou para as pessoas. Toda vez que isso acontecer, efetivamente aquela atividade ela é prioridade. Agora, quando ela não é prioridade? Quando ela pode ser feita em outra semana, que ela é um fine tune, que a gente chama, né? Apenas uma correção de detalhe para desenvolvimento. Então a gente precisa entender isso. Porque toda vez que a gente não entende esses processos, a gente acaba perdendo a oportunidade de conseguir se posicionar, a oportunidade de poder conversar com as pessoas. E assim, as pessoas,
elas começam a entender a sua realidade de trabalho. Às vezes, quando a gente diz sim o tempo todo, as pessoas acham que a gente não tem nada para fazer. Ah, não tem nada para fazer, então tudo ela diz sim, então a gente não tá atolada de trabalho, de atolada de hora extras, né? Então, se você parar para pensar, será que isso é verdade? Será que as pessoas realmente enxergam a quantidade de atividades que você tem para fazer? Será que quando você corre durante o dia a dia, você não mostra muito mais uma sensação de desorganização do que uma sensação efetivamente de uma pessoa ocupada, uma pessoa importante? Para pensar. Às vezes o ocupado demais quer dizer que a pessoa não consegue priorizar, que a pessoa não consegue dizer não, que a pessoa não consegue discernir as questões. E isso denota uma falta de competência, de análise, de posicionamento, de liderança. Isso denota um gap, né? Que é essa falta que a gente fala. E nesse sentido que a gente precisa começar a se observar. Primeiro, a gente precisa olhar, será que eu tô sendo um agradador? Eu tô fazendo isso só porque eu tô sem jeito de falar para essa pessoa porque ele é meu chefe, é amigo do meu chefe, ou ele é alguém que pode ser importante? Será que eu não consigo achar uma outra alternativa se eu não consigo executar? E tudo bem eu não conseguir executar. Acho que a primeira questão é a gente tem que estar de bem com a gente. Será que a gente está de bem em fazer uma atividade com má qualidade e dizer sim? Ou se a gente está de bem em dizer não e conseguir propor outro cenário? Você é um profissional muito mais verificado, muito mais analisado com mais valor quando você consegue fazer essas propostas, quando você consegue contrapor, entender o problema, entender quando que isso poderia ser feito, de que forma poderia ser feito. Às vezes, as solicitações vêm tão no imediato, as formas vêm tão no imediato pra gente que a gente não consegue parar e apenas refletir. Você pode até no momento dizer, olha, a priori eu consigo te responder, mas assim, eu vou analisar a minha agenda e eu te retorno depois. Pode ser? Para poder te confirmar, porque eu tô com medo de conseguir me comprometer com você e depois não conseguir realizar. E isso é ruim, né? Quanto que é pior para sua imagem ficar se comprometendo com situações e não conseguir cumpri-las depois, ou cumpri-las pela metade, ou entregá-las de maneira atrasada? É pior. Então, saber dizer não é fundamental para sua carreira, em todos os sentidos, de sanidade mental, porque as pessoas precisam conseguir discernir o que é para fazer agora, o que é para fazer depois, e precisam conseguir equilibrar, apesar de eu achar que o equilíbrio não existe, né? Equilibrar e desequilibrar a sua vida, onde você precisa ter uma carga para se dedicar à sua saúde, uma carga para se dedicar à sua família. E será que isso não está desbalanceado? Porque às vezes a gente se dedicar para o trabalho em alguma parte do ano, ele é super importante. Porque tem um projeto específico, porque tem uma ação específica, mas fazer isso o tempo todo não é positivo. Isso denota em que você não está conseguindo olhar para a sua vida. Se você morrer hoje, o que você vai dizer? Olha, eu fiz 100 mil planilhas, 100 mil apresentações, consegui entregar, ligar para as pessoas e fazer engajamento. Será que é isso que você quer que digam de você? Será que as pessoas vão lembrar o valor que você tem pelas atividades que você faz ou pelas contribuições que você dá? Isso é uma das coisas que mudou muito a minha vida quando eu comecei a olhar o valor que tem o profissional. O quanto que o profissional que diz não, na realidade, ele está fazendo uma avaliação. Né? Não é dizer não do nada, é dizer não por uma avaliação. Olha, eu tenho isso, eu tenho que entregar esses processos. Talvez seja melhor, mais coerente fazer dessa forma. E essa pessoa vai sendo enxergada pelos olhos do outro com mais valor. Por quê? Porque ela se valoriza, valoriza o seu tempo. Nós temos as mesmas 24 horas. A gente precisa começar a entender que se a minha hora vale a mesma coisa que a sua, por que eu tenho que dedicar mais tempo da minha vida para as suas atividades? Por que eu não tenho que dedicar mais tempo da minha vida para a minha vida? E nesse ponto, a gente tem que conseguir olhar o trabalho, olhar a vida pessoal, olhar os sonhos da gente e fazer eles tentarem caber em harmonia com os nossos valores. Quando você diz sim para as pessoas e você sente angústia depois em fazer aquela atividade e fica sofrendo e fica reclamando com seus colegas, olha o que eu tenho que fazer, olha, fulano ficou me solicitando, me pressionando, agora ele tá me mandando e-mail, pedindo para ver se eu já acabei. Isso significa que você que tinha que ter dito não. Isso significa que não era o melhor momento, porque se a pessoa está te pressionando e cobrando, é porque ela imaginava que fosse algo fácil que você poderia resolver na hora. E se você viu que não era, você tinha que ter sido justo e dizer, olha, eu até posso executar para ti, mas vai demorar tantas horas porque eu tenho esse processo na frente, ou até posso tentar repriorizar com o meu chefe, se você
não se importa, eu pergunto para ele, daí eu posso passar a tua atividade na frente. E essas questões a gente tem que começar a olhar. A gente fica se enganando às vezes e achando que é o mundo que está nos pressionando lá fora. Que é o mundo que está dizendo para você, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. E, na realidade, é sempre você o responsável. É você que escolheu dizer que vai fazer isso, isso e isso quando você diz sim. Se você disse sim, você está se comprometendo. Você está aceitando essa pressão do mundo. Agora, se você para, pensa, reflete e vê se você pode efetivamente absorver, você está conseguindo agir de forma mais consciente. Isso não significa que você não escolha errado. Você pode sim escolher errado algumas vezes. Vai lá, a pessoa te solicitou, você pensou, achou que poderia cumprir, não conseguiu cumprir, mas você refletiu sobre isso. Você pensou, será que dava, será que não dava? E você foi aprendendo e viu que aquele tipo de atividade, aquele tipo de solicitação, naquela semana, concomitante com as outras atividades, não foi uma boa ideia. Isso é aprendizado, né? E eu acho que esse é um ponto diferencial, quando a gente tem consciência daquilo que a gente está dizendo sim. Porque a gente analisou nossa agenda, analisou nossas prioridades, a gente sabe o que a gente está perdendo, porque muitas vezes a gente não sabe. A gente diz sim e a gente não faz ideia para o que a gente está dizendo não. Aí a gente chega em casa tarde, o marido reclama, os filhos sentem a nossa falta, a gente dorme pouco, acorda com olheira, acorda mal-humorada. Por quê? Porque a gente disse sim para algo que era para ter dito não. E nesse sentido é que a gente precisa observar quão sutil é a arte de dizer não, quão sutil é a arte de poder perguntar. Às vezes, se você fizer uma ou duas perguntas, mas para quando essa atividade? Será que essa atividade é necessária para fazer agora? Para quem é essa atividade que eu vou entregar? Quão relevante ela é? Qual o impacto da gente não fazer ela agora? Quando você se pergunta algumas coisas, você mesmo já sabe se aquilo é prioridade ou não. E atuar nas prioridades faz você um profissional diferenciado. Não é que você precisa falar mais não para as pessoas valorizarem você. É que você precisa mais estar consciente das ações que você tem no seu dia, consciente do dia a dia e de todos os processos que você está se comprometendo, para não chegar depois no final da vida, no final do dia, e ficar com aquela sensação de que você foi um tarefeiro, que você entregou um monte de planilha, um monte de projeto, mas efetivamente não teve valor. O quão seria mais legal se você conseguisse discutir com as pessoas aquilo que você está entregando? Poder depois perguntar, e aí, usou o material? Foi bacana? Não foi bacana? E conseguir que a pessoa trocasse com você. Então pense, quando a gente tem aquele sentimento de se sentir usado, de sentir que a pessoa está abusando da gente, que essa pessoa está infringindo, né, aquela linha do respeito, é porque aquele não já deveria ter vindo. E assim, não tem problema agora você ainda não conseguir identificar, mas esteja atento aos seus sentimentos e comece aos poucos a dizer não. Um não no troco na mercearia, um não quando o garçom vem te trazer um prato errado. Ah, trouxe um frango, você pediu carne, e você conseguir dizer, olha, não foi o que eu pedi. E essa pessoa trocar e não aceitar simplesmente um pedido errado. Então observe as coisas pelas quais você não diz não. Às vezes a gente fica só olhando no mundo do trabalho, mas tem muitas coisas simples no nosso dia a dia que a gente acaba não dizendo não. E isso acaba impactando você como pessoa, você como profissional, você acaba tendo menos orgulho de você. E quando você tem menos orgulho de você, as pessoas sentem isso. As pessoas sentem que você tem uma autoestima baixa, de que você não está se valorizando, de que você acredita que fazer aquela atividade vai deixar as pessoas mais perto de você. E isso é uma ilusão. As pessoas se aproximam das pessoas que elas sentem, que conseguem cultivar a sua vida e a sua trajetória profissional de maneira diferente. As pessoas analisam as pessoas com valor porque elas sabem delimitar os seus limites. Estabelecer limites é estabelecer uma vida mais equilibrada. Então analise a sua rotina no dia a dia, analise aquilo que você está se comprometendo, saiba olhar mais para você e pense, você está agradando alguém? Você está se sentindo pressionado? Você está no ego achando que só você sabe fazer essa atividade? Você espera uma validação do mundo dizendo que você fez aquela atividade, quer receber um elogio? O que você quer quando você não diz não? E observe isso, porque você sempre faz aquilo que é melhor para você. O ser humano, ele é muito esperto. Ele não gosta de sofrer. Ele não gosta efetivamente de ter uma consequência negativa na vida.
A gente efetivamente muda quando as consequências são maiores do que os benefícios. E pode ter certeza, se você não está conseguindo dizer não, é porque as suas consequências são mais positivas, porque você acredita que essas consequências estão te levando para algum lugar. E o quanto você tem se enganado. Porque às vezes, daí você olha a sua volta e se pergunta: ah, mas fulano não faz tantas coisas como eu faço e foi promovido. Mas será que ele está fazendo mais coisas que agregam valor para a empresa do que você? Ou você está sendo um agradador e fazendo tudo para todo mundo? Observe, às vezes a gente reclama e julga os outros, julga a carreira dos outros, mas a gente está entregando menos valor na nossa posição. Você pode estar entregando 1.500 atividades a mais que o seu colega, mas se essas atividades não têm valor para a empresa, não têm valor para a sua posição, elas são ocupação de tempo, ocupação de tarefa e não efetivamente prioridades que deveriam ser feitas. Eu gostaria que vocês ficassem com essa reflexão. A sutil arte de dizer não começa em você entender qual o motivo pelo qual você tem dificuldade em dizer não. E como que você consegue olhar para você mesmo e começar em pequenas ações, em pequenos gestos no seu dia a dia, a começar a se desafiar. Observe o que você ganha quando você não diz não. O que você acha que você está ganhando quando você não diz não. E essa questão de começar a desmistificar, a começar a perguntar, tentar negociar, você vai ver o quanto de diferença tem na sua vida. Não sair fazendo. Pare 5 minutos e reflita. Por mais que você se comprometa com alguém e fale, não, a priori eu consigo, mas deixa eu confirmar e eu te respondo definitivamente. Pare, aí vá para sua mesa, olhe, é possível executar? É possível me comprometer? Isso vai impactar a minha imagem ou eu vou ficar mais estressado, mais enrolado? Será que eu consigo fornecer outra alternativa? E é nesse ponto que eu quero refletir com você. Às vezes, dizer não parte em a gente dizer sim para aquilo que a gente acredita com mais clareza. E se você tem clareza de onde você quer chegar, o não é só uma consequência. Agora, quando você não tem clareza do que é importante, do que tem valor, do que você deveria estar entregando, você vai dizendo sim, vai se distraindo, se ocupando e quando vê, terminou um mês e você não foi um profissional de valor. Essa foi a reflexão de hoje. A sutil arte de dizer não começa em você conhecendo as suas razões pelas quais você tem medo de dizer não. Um super abraço e tchau, tchau!